Oi, gente boa, gente querida. A gente continua aqui na exposição de Mateus 20. Eu abri esse parênteses para incluir do Evangelho de Lucas algumas parábolas fundamentais, essenciais, universais, de aplicabilidade completamente abrangente e que começou no capítulo 15 aqui de Mateus, onde eu já expliquei esse contexto dezenas de vezes só nesse processo, dizendo que aproximavam-se de Jesus todos os cobradores de impostos, que eram entes abomináveis pelos religiosos judeus, porque eles trabalhavam para quem? Para os romanos. Cobravam impostos e colocavam ágios pesados, overpricings, em cima do que já era um imposto escorchante. Então eles eram odiados. E também os pecadores, que era todo mundo que não ia à congregação, que já tinha casado mais de uma vez, 3, 4... e que tinham filhos de diferentes esposas, que bebiam, que dançavam, se divertiam nas festas, que não queriam saber nem de rabino, nem de religião, nem de nada disso, eram classificados pelos judeus religiosos, especialmente pelos fariseus, do mesmo modo que os crentes falsificam ou designam ou atribuem elementos de natureza desqualificante a essas pessoas, chamando-as de pecadores ou de ímpios, como você conhece muito bem. E entre eles, as mais estereotipadas, que eram as meretrizes, as prostitutas, as mulheres repudiadas, as que tinham sido abandonadas pelo marido e sobre elas tinha sido impingido o divórcio, e tudo era na marcha, que tinham nomes conhecidos, como pessoas da noite, e todas essas pessoas encontravam guarida, sombra, aconchego sob as asas do Cristo eterno, desse amor manifesto por Deus em Jesus. Pois bem, os fariseus, que eram a denominação mais puritana, restritiva, chata, horrorosa, persecutória, canina, entes de natureza pitbulliana, e que, além de tudo, eram os reis do bullying religioso, estavam ali murmurando e apoiados pelos seus PhDs, doutores da lei, que tinham se formado em seminários teológicos, em faculdades rabínicas, ou com professores rabínicos restritivíssimos, e tinham aprendido ainda uma multidão de códigos extra-bíblicos, como se já não bastasse a lei de Moisés, com o seu acachamamento insuportável. Não satisfeitos, eles ainda tinham uma quantidade enorme de outras demandas. Era um negócio horroroso. Só um tarado conseguiria se submeter àquilo e dizer: essa é a vontade de Deus, essa é a lei de Deus. E esse é o pessoal que está murmurando contra Jesus, com raiva dos que acolhiam bem Jesus e que não eram aqueles que eles queriam que acolhessem. Aliás, eles não queriam que ninguém acolhesse bem a Jesus. Tampouco eles próprios, que só chegavam para perseguir. Mas ficavam com muita raiva de Jesus por acolher essas pessoas. Isso eu já repeti dezenas de vezes só no espaço desse parêntese. Aí eu disse que tudo que vem a seguir é explicação através de linguagem parabólica
que Jesus faz para mostrar para esses religiosos que tanto faz como tanto fez. O caminho de Jesus segue, é imutável, é inalterável, não depende do humor, nem do juízo, nem da fala, nem da agressão, nem do escárnio, nem da designação de heresia ou de apostasia que qualquer desses tarados religiosos afirmassem acerca de Jesus. Então Jesus contou a parábola da ovelha perdida e disse: vocês que são pessoas que não se sentem perdidas, que são os reis do exemplo, que são mais santos do que os anjos de Deus, fiquem aí na de vocês. Vocês não precisam de mim, não precisam de Deus, não precisam de médico, não precisam de salvação, não precisam de perdão, não precisam de graça, não precisam de nada. Vocês se bastam. Fiquem aí. Eu vou atrás das minhas ovelhinhas perdidas. E eu lhes garanto que tem mais festa nos céus por um desses entezinhos que são achados no meu amor do que pela multidão de vocês arrogantes e presunçosos que se acham os santos, os salvos, e não passam de santarados adoecidos. Aí ele conta a parábola da dracma, que é mais ou menos a mesma lógica. A dona de uma dracma que se perdeu abandona 90% das suas dracmas e sai à procura de umazinha delas que se havia perdido. E quando acha, ela fica tão alegre, porque o importante é achar o que se havia perdido. Tinha valor para ela. Não importa o que quer que os outros atribuíssem de valor ou desvalorizassem, o que importa é o quanto eu valho para Deus. É o meu valor diante do meu Pai eterno. É só o que interessa para Jesus. O que a religião designa como valor ou desvalor, como validação ou desvalidação, é tudo a mesma coisa, não tem o menor significado diante de Deus, nem dos anjos nos céus. É uma idiotice que só tem valor para quem vive de aparências. Porque quem quer viver respirando o oxigênio celestial e quer viver das alegrias relacionais com esse mundo transdimensional do amor e da transcendência de Deus, não está nem aí para essa bobajada toda. Nem aí, desculpem. Se a fumaça vai sair preta, vai sair branca. Não importa é se o cara que sair depois da fumaça for gente boa ou não. Se for gente boa, amém. Se for gente ruim, é ruim. E não há nada que se possa fazer para melhorá-lo. Jesus é muito objetivo, as coisas têm a ver entre o pecador e Deus, e ele não está procurando santinhos. Ele diz: eu não vim buscar justos. O meu critério não é o critério das exterioridades da religião, que fica procurando justiças externas de aparência, de performaticidade, de cara e de maquiagem. Eu vim procurar pecadores ao arrependimento, porque eu leio o coração, eu não vejo como vê o homem vê as aparências, eu vejo a sinceridade do coração. Aí ele conta a parábola dos dois filhos, que a gente já viu em mais de uma semana, a parábola do pai generoso, que é o pai desses dois filhos. E eu espero que você, com tanta repetição que está toda gravada aí no YouTube, tenha entendido. Aí a gente chegou há 4 dias atrás, ou há 4 momentos atrás, na parábola do administrador infiel. Hoje é a nossa 4ª parte na avaliação disso tudo. E ontem, fazendo um resumo, eu disse que esse indivíduo que tinha sido apanhado em estado de defraudação dos bens do seu senhor, do dono de tudo, que é uma imagem arquetípica de Deus, o Senhor de todas as coisas, foi flagrado usurpando
praticando mentiras em nome do dono de tudo, dizendo eu sou o responsável, eu mando, eu desmando, eu faço, eu desfaço. O dinheiro é para o meu bolso, só chega no bolso dele se passar por mim, que sou o mediador autorizado para fazer gestão do dinheiro do dono de todas as coisas, ou chamando para o linguajar, que era o que Jesus desejava aplicar, do dinheiro de Deus, ou dos bens de Deus, ou dos recursos de Deus, ou dos dons de Deus manifestos na vida das pessoas e que são manipulados, utilizados e ludibriados por uma quantidade enorme de espertalhões que ficam usando o nome de Deus para controlar mentes, almas, recursos, dinheiros, propriedades, bens. São os grandes diabos da religião que falam e usam o nome de Jesus, e você já deveria estar cansado de me ouvir falar nisso e já deveria ter internalizado essa consciência eternamente, amém. Mas infelizmente eu só repito porque vejo que vocês parece que são mocos, ouvem e não entendem nada. Mas pois bem, quando esse homem é apanhado e vê que não tem saída, não tem alternativa, ele primeiro avalia a sua situação e diz, eu não sei trabalhar na terra. Também tenho vergonha na cara. Não sei ficar explorando as pessoas, criando feridas falsas no meu corpo para pedir ajuda, ou contando um testemunho de miséria para ser socorrido. Não. Eu não sei fazer nem o trabalho que eu poderia tentar, mas eu não tenho treinamento nenhum para isso. E nem tampouco tenho cara de pau para ficar enganando as pessoas de maneira tão despudorada quanto alguns têm coragem de fazer. Eu não chego a tanto. Aí ele pensa para lá, pensa para cá, o que eu vou fazer? Porque a auditoria está chegando e o chefe já mandou dizer que eu tenho que prestar contas e vai ser um buraco danado. Se vai verificar a quantidade imensa de usurpação que eu pratiquei em nome do dono de todas as coisas. O que eu vou fazer? Aí ele tem um eureka. E literalmente aparece no verso 4, eureka! Eu sei o que farei. Uau! Que iluminação! Para que quando eles venham, eu tenha alternativas, eu tenha um plano B de graça, de socorro, para que eu seja recebido na casa daqueles em cujo coração eu tenha semeado gratidão. Por quê? Olha aqui para mim. Porque tem certas coisas que são não mais desfazíveis. Não podem ser undone, como se diria em inglês, desfeitas. Não se pode ir e fazer de conta que elas não aconteceram. Aconteceram, foram factuais, são históricas, são inquestionáveis, são inegáveis. O que a dignidade manda é admiti-las. E o que a sensatez manda é diminuir o agravo. Flagrado eu já fui. Agora, o que eu posso fazer da minha parte para diminuir a gravosidade das minhas práticas? É aí que começa a entrar um processo chamado arrependimento, ou metanoia, ou transformação da consciência, ou renovação da mente, ou alteração do mindset, como você queira. Chegar nesse ponto aí e dizer, eu tenho que produzir uma mudança de atitude, de interpretação, de comportamento, de postura, de tal modo que quando a auditoria chegue, encontre uma gravidade menor de um lado
e de um outro lado constate ações novas da minha parte, que já cheguem como um testemunho corroborativo de que não só eu prestei a melhor prestação de contas que eu poderia fazer diante da auditoria minuciosa a qual eu fui submetido, como também eu tomei a melhor atitude possível para diminuir os danos contra aquele de quem eu vinha defraudando e usando o nome, manipulando, como os religiosos fariseus faziam usando o nome de Deus e como os religiosos à nossa volta fazem manipulando e defraudando e roubando e mentindo em nome de Deus para todos os lados. Não deu para você entender ainda a relação de causa e efeito? Aí ele diz: Eureka, já sei, vou usar de graça, só a graça pode me salvar. Aí ele chama aquela fila de devedores: quanto é que você deve para o meu patrão? Aí o cara diz: eu devo ao teu patrão 100 porções de azeite, containers de azeite, valioso, caríssimo. Aí ele pegou e disse: olha, escreve, não 100, mas escreve algo menor. Bota aí na tua conta algo bem menor. Aí disse para o homem quanto é que ele deveria colocar. Quanto tu deves ao meu patrão? Aí ele diz: eu devo 100 de azeite. Então ele diz: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50, reduziu a metade. Por quê? Porque no caso daquele homem do azeite, ele vinha explorando e colocando 50% de ágio para ele em cima. Vem um outro. Aí ele diz: e você, quanto é que deve? Aí o indivíduo diz: eu devo em trigo uma quantidade enorme de valores correspondentes a trigo, a sacos de trigo. E ele disse: quantos são? Aí ele disse: 100 coros de trigo. Ele disse: então toma a tua conta e escreve 80. Porque ele sabia que só dava para bater 20% naquele caso e ficaria na medida em que o dono do trigo, o seu chefe, sabia que custava o trigo. O resto era ágio dele, e assim ele foi fazendo com todos. Quando ele resolveu a situação inteira e a auditoria fechou, havia um compliance mínimo. Conquanto o dono soubesse do passado, que era inegável, e do que ele tinha feito, mas ele falou: esse cara é esperto. Ele sabe lidar com diminuição de consequências, de agravos. Ele entendeu que tem certas coisas que a gente não consegue mais consertar na vida. Mas a gente pode pelo menos diminuir as consequências dela. Contra nós e contra aqueles que fazem parte desse conjunto de ludíbrio, incluindo o dono de tudo. Portanto, o verso 8 diz que os filhos do mundo, pessoal criado aí na malandragem, é muito mais esperto. Sabe que é melhor, em determinadas circunstâncias, ter 10% de alguma coisa do que 100% de coisa nenhuma. Sabe que em determinadas circunstâncias é melhor ter perda total, porque se abriu mão daquilo que enganosamente seria o nosso percentual e entregar tudo quanto seja pertinente ao dono do negócio. Vale a pena sair sem nada, mas sair sem a acusação peremptória que vai inviabilizar a minha vida e a minha existência para sempre. Uma sincera confissão é melhor do que o melhor encobrimento mentiroso que haverá de ser descoberto sempre.
porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há segredo dito no interior que um dia não venha a ser gritado da varanda da casa. E esse cara entendia isso tudo e lidava bem com esse princípio da relatividade. Há coisas que a gente não pode oferecer como resultado absoluto. O melhor resultado é a relatividade mais sincera e honesta que se consiga obter diante daquilo que já não tem mais meios de se desfazer. E aí o verso 9 diz, como ontem eu já falei, Jesus falando agora, preste atenção, o mesmo que disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento, eu não vim buscar justinhos, certinhos. Essa pessoa não existe, só existe pro lado de fora, é uma farsa. Do lado de dentro, todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Então, no verso 9, Jesus diz, eu vos recomendo, diante disso tudo que eu falei aqui, dessa parábola, das origens, das riquezas de origem iníqua, e ontem eu expliquei, que toda a riqueza do elemento metafísico que a produz, a todos os elementos na cadeia de produção de riquezas, tem origem iníqua. Eu não vou repetir, está tudo gravado no programa de ontem aqui no YouTube. Das riquezas de origem iníqua, e todas têm origem iníqua, por mais que o último doador tenha sido um homem generoso, a metafísica da criação das riquezas é iníqua. E o processo da acumulação delas é iníqua. E se alguns têm muito, é porque alguns vão ficar com muito menos. Isso é iníquo. E há uma quantidade enorme de elementos a serem acrescentados, mas não é aqui o caso. Basta os 3 ou 4 que eu dei e elenquei no encontro de ontem. Jesus diz, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas riquezas vos faltarem, e elas podem faltar, ou podem diminuir, podem definitivamente acabar, se alguma circunstância negativa acometer vocês, se alguma relatividade visitar vocês de maneira peremptória e irreversível, se vocês aprenderem a usar as riquezas de origem iníqua para fazerem amizade, para fazerem o bem, para investirem em quem precisa, para devolverem a quem vocês tinham tomado, para fazerem como Zaqueu, que se levantou diante de Jesus e disse, descido da metade dos meus bens, ele era também um publicano que metia a mão no dinheiro do pessoal de Jericó, descido da metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Então Jesus diz, elogiosos são esses, já não tendo mais solução, porque não dá para desfazer o processo histórico, mas pelo menos pegam o que sobrou e fazem o melhor do que restou. Fazem o quê? Amigos. Para que quando essas riquezas faltarem definitivamente, e haverá um dia de esgotamento, esses amigos que vocês fizeram, de cada 10 que vocês tentaram com eles fazer amizade, se vocês conseguiram pelo menos 3 sinceros, vocês já estão no lucro. Para que quando a vida apertar, esses amigos que foram beneficiados por essa generosidade dos estertores da última hora, da tentativa de diminuição de agravos que vocês praticaram, para que eles que foram os beneficiados pelo gesto bondoso de vocês, ainda que vocês estivessem olhando numa agenda oculta, não interessa, a prática do bem vocês realizaram, diminuir o mal vocês o fizeram,
ter consciência de que tinham praticado mal, vocês ganharam isto. E arrependimento é o que caracteriza essa postura. E então, quando tudo faltar e as dificuldades chegarem, vocês vão ver que esse investimento de graça, de amor, de justiça mínima, de reconhecimento, vai voltar para vocês. Vocês vão estar, como diz Eclesiastes 11:1, lançando o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias isso volta na forma de peixe. E vocês comem o pão que vocês semearam na água, volta. É o bumerangue da graça e do amor de Deus. Volta. E vocês vão ter acolhimento, vão ter abraço, vão ter hospedaria, vão ter a inclusividade acolhedora daqueles que com gratidão recebam vocês, mesmo que saibam como vocês foram no passado, mas admitem que vocês tomaram atitudes bondosas nos estertores da vida e o que valeu foi aquilo do que eles foram salvos pela atitude final da sua vida e que você tomou da maneira mais generosa que podia e conseguiu semear no coração de alguns uma graça que indubitavelmente volta, 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 volta. Eu disse que da minha vida eu passei a existência inteira não por viver fazendo nada ruim, porque eu vivi a minha vida depois de convertido dentro e fora, do lado de dentro buscando pureza de coração todo dia, e do lado de fora as práticas mais verificáveis, mais auditáveis dessa vida. E ajudando gente que eu nem conhecia. E ajudando por ajudar, jogando pão sobre as águas. Depois, quando tudo me faltou, em 98, 99, 2000, 2001, 2002, meu Deus, quanta gente que eu tinha ajudado, sem nem lembrar que eu tinha ajudado, socorrido e salvado, veio à minha procura, como aqueles corvos de Elias, trazendo pão, trazendo alimento, me socorreram em 98, 99, 2000, 2001, 2002, gente que não tinha assinado recibo de nada, promissória de nada, que eu não sabia nem quem eram, eu só tinha ajudado, pegando o que eu podia e vendo compassivo a calamidade deles e socorrendo-os sem querer saber muitas vezes nem o nome. E anos depois lá estavam eles lá. Eu conheço essa parábola não de estudo bíblico, de exegese no grego, também, mas de nada disso, tudo ficou menor e menos importante do que a minha experiência como protagonista dessa bondade, dessa misericórdia, desse socorro e desses amigos que eu fiz e que me receberam nos seus tabernáculos, nas suas casas. E mais do que isso, a promessa de Jesus é que nos dias contemporâneos você ainda recebe socorro, mas Jesus transcende, joga isso para uma dimensão superior e diz: e eles vos receberão, anjos, homens, irmãos, a grande nuvem de testemunhas celestiais, a assembleia dos primogênitos arrolado nos céus, essas miríades e miríades de observadores da ação de Deus no coração humano todos os dias, vos receberão nos tabernáculos eternos. Nos tabernáculos eternos. Além de trazer solução de diminuição de agravos e calamidades para o tempo presente, na existência espaço-temporal planetária, você está fazendo um investimento de amor, de graça, que vai voltar indubitavelmente do acolhimento que você terá nos tabernáculos eternos. Você está me entendendo?